Semana decisiva, o gigante da colina, dentro e fora das quatro linhas. O Vasco, nesta semana, terá duas decisões pela frente. Amanhã tem jogo decisivo contra o Melgar e, final de semana, o Vasco tem um jogo dificílimo contra o Red Bull Bragantino no estádio de São Januário. E não para por aí. A gente vai falar muito aí sobre a outra decisão que teremos fora das quatro linhas aí, que é o julgamento decisivo do recurso da 777 Partners, que vai acontecer na quarta-feira, dia 28. Claro, a gente também vai falar aqui em que pé que anda a situação aí do diretor executivo de futebol. Vamos falar também sobre a situação de reforços e o transfer ban. Será qual o recado que o Vasco da Gama está dando aí para o mercado? A gente vai explicar para vocês aqui quando a gente falar sobre saída de jogadores também. Eu peço a você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Mas venha fazer parte mesmo da nossa família. Vamos começar falando aqui sobre a Copa Sul-Americana. O Vasco tem um confronto amanhã que tem a obrigação de vencer o Melgar. Se porventura o Vasco da Gama empatar ou perder, estará fora da Copa Sul-Americana. O Vasco não possui mais chances de se classificar na primeira colocação. Então o Vasco tem que vencer para ir à repescagem, onde vai enfrentar um terceiro colocado vindo da Libertadores da América. O Vasco da Gama que vai contar aí com o retorno do Felipe Coutinho, mas vai ter uma baixa aí, que é o Hugo Moura. E aí, pessoal, você está levando fé na Copa Sul-Americana? Eu priorizaria o jogo contra o Red Bull Bragantino. O jogo que vai acontecer no próximo final de semana. O Vasco está muito próximo da zona do rebaixamento. Um ponto separa o Vasco da Gama da zona do rebaixamento. O Vasco ali na 15ª colocação. Então o Vasco deveria priorizar o Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Bom, o Vasco também vai ter uma decisão aí pela frente essa semana, que será o julgamento aí do recurso da 777 Partners. Justiça brasileira, tudo pode acontecer. Ou Pedro Paulo continuará aí no comando da Vasco SAF, ou haverá uma reviravolta, e haver nessa reviravolta o contrato de acionista e de investidor volta à tona e a 777 Partners recuperará o controle, tá? Tem muita gente aí viajando na maionese falando que a 777 não existe. O processo está aí e ela pode voltar. Tudo pode acontecer na justiça brasileira. A situação é a seguinte. Agora a gente fala aqui sobre a situação aí de mercado da bola. Pessoal, eu estou muito preocupado de coração com o recado que o Vasco está dando, essa diretoria de merda, para o mercado. Amigos, já são exatos 8 dias, está fazendo 8 dias hoje, que o Vasco tomou o transfer ban. E dia após dia, conversinha mesma. Vamos resolver, vamos resolver. A diretoria do Vasco se pronunciou, falou que não vai pagar, vai
alegar à FIFA que simplesmente está passando por recuperação judicial, a FIFA vai exigir um acordo ou pagamento total dessa situação, porque existe jurisprudência aqui no Brasil, o caso do CSA, a gente já explicou aqui por diversas vezes que está passando por recuperação judicial e simplesmente teve que fazer um acordo lá com o jogador colombiano que foi contratado. Então, assim, a tendência é que aconteça a mesma coisa com o Vasco da Gama. O Vasco está há 8 dias nessa patifaria, tentando enrolar a FIFA, certo? Dizendo que está aí na situação da recuperação judicial, só que o próprio jurídico sabe que esses contratos foram firmados no exterior. E no exterior, a gente sabe aí que a legislação que manda é a FIFA, certo? Se fosse aqui no Brasil, era diferente, certo? Mas a situação é essa. O Vasco está 8 dias nessa situação do transfer ban, não consegue resolver. E o Vasco está há exatos 13 dias sem um diretor executivo, com o Carlos Amodeu simplesmente acumulando o cargo de CEO e sendo o homem forte do futebol. Um cara que não sabe nem o que é uma bola. Então, isso tudo me preocupa muito, porque quem é que está negociando? É o Carlos Amodeu? Se for o Carlos Amodeu, ontem a gente tomou conhecimento que o Vasco foi atrás aí de um jogador ou teria interessado num tal aí de Elinho, certo? Jogador com 25 anos, cria do São Paulo, que nunca teve uma passagem pela Europa. Torcedor carente vai falar que é muito bom. Aliás, a VAR Mongol sempre fala que esses jogadores são bons. Jean David era muito bom, Emerson Rodrigues muito bom, né? Maxime muito bom, Lloyd muito bom, Garré muito bom, todos eles são muito bons. Então, na hora que veste a camisa do Vasco da Gama, a gente vê o que acontece. E o Vasco estaria interessado no empréstimo desse jogador. Cara, estranho, né, cara? Estranho, jogador de 25 anos que não tem passagem pela Europa e que em 23 jogos lá é reserva no México. Hoje teve vagabundo pilantra falando que ele está vivendo um ótimo momento no México. Reserva e só fez 3 gols em um ano. É essa a situação. Mas a gente está falando aqui, o transfer ban não é resolvido. O Vasco está dando um recado muito estranho para o mercado, porque não está cumprindo os contratos em exercício. Você vê a situação aí do Jair. O Vasco não está respeitando o contrato do atleta, o atleta ganha muito. Fazer o quê? O que se pode fazer? O Jair está sendo deixado de lado. Empresários estão vendo essa situação. Tanto que o empresário aí do Léo Jardim já foi para a quarta proposta, certo? Dificilmente vai aceitar. Só deixar essa situação aqui do Léo Jardim às claras, tá? Só deixar às claras. O Vasco deve 1.100.000 e está anexado lá na recuperação judicial ao Léo Jardim. Não é o Léo Jardim que é safado, não. Não é o Léo Jardim que é mercenário, não. Safado e mercenário é quem deu calote nele que não pagou. E quer estender o contrato do cara até 2030, certo? Só que não pagou o que deve desse primeiro contrato aí, certo? Pelo menos o Léo Jardim tem uma cláusula de renovação automática, né? Mas, apesar disso, né, tem gente dizendo que vai chegar jogador de seleção brasileira aí, os 5. O Elinho, agora a bola da vez é o Elinho, hein? Elinho. Esse é o cara. E mais,
Hoje o Barão falou que o Marinacci mudou de rota. Que o Northern Forest, porra, não se classificou lá. Marinacci chegando. Então, meu irmão, cada um tem um Vasco que merece, né? Aqui é sem maquiagem, sem sacanagem. Se inscreva no nosso canal. E é isso. Mais tarde tem mais. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!